VWAP. VWAP já foi, não foi? Não, VWAP já foi. Se não foi, eu incluo, mas eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que VWAP... Não, VWAP já foi. VWAP era programação original. Quer ver, ó? Tá aqui em cima. VWAP já rolou. Quer ver? Só confirmando. Cadê VWAP? Eu sei que eu já falei. VWAP. Candlesticks. Tá aqui, ó. VWAP é a média dos tubarões. Isso aí. VWAP já foi. Tá? Aí, tá aqui. VWAP já foi. Vou até listar aqui. Já tá aí nas gravações. Volume, médias móveis. Deixa eu botar aqui. VWAP. Beleza? Nada, que isso. Figuras. Eu posso comentar de UBS também aqui. Visão Tabajara. Opa. Eu posso incluir aqui, sei lá, não sei se conta como um tópico. Indicadores clássicos. A gente pode incluir aqui o UBS só de zoeira. Eu não sei onde eu incluiria. Eu incluí o BS aqui só de zoeira, tá? Deixa aqui, não sei onde eu boto, que categoria que entraria o BS, né? É, um indicador interessante que a gente acompanha aqui, a gente evita ficar contra ele, né? Poderia ter incluído ele na aula de correlação, onde eu falava de correlação DI, correlação SP500, dólar. Mas fica aí, já que não foi lá, fica aí. Opa, relógio. Pronto. Relógio no topo. Então é isso. Bom, vamos lá. Boa noite. Hoje começa a 13ª aula, o terceiro dia, né? 13º dia dessa nossa jornada pelo Price Action, tá? Que por esse slide, né, só para quem está chegando agora, ainda tem gente entrando no treinamento nessa reta final que vai assistir as aulas passadas em vídeo. Esses indicadores estão entrando aí porque ao longo do treinamento, já no início, né, eu sugeri para a galera fazer um treinamento de análise técnica completíssimo. Por quê? Porque Price Action, na minha visão... Opa, bolinha amarela. Price Action, na minha visão, nada mais é que análise técnica clássica, né? Só que o pessoal meio que... O pessoal de Forex, né, meio que desvirtuou um pouco. Então começou a trabalhar com gráfico naked. E começou a chamar isso de price action, porque só tem candlesticks. E aí eu acho meio... Puta, não é questão de criticar, mas já criticando. Eu acho isso uma anomalia, porque a bolsa, talvez no Forex o volume seja desnecessário, mas a bolsa só manda duas coisas para as plataformas gráficas. O preço, né? Ou seja, cada negócio que sai, então qual é o preço daquele negócio que saiu e o volume naquela negociação. Então é preço e volume, preço e volume. Análise técnica é preço e volume. Então quando você fala esse price action naked, é tipo assim, você está ignorando 50% da única informação que a bolsa manda, que é o preço e o volume. Então eu uso o preço, principalmente para confirmar as entradas, para não entrar em roubada, enfim. Quantas vezes a gente viu isso? Hoje mesmo, ontem, tivemos regressão na média, mas não tinha volume, ou a regressão foi com volume e a reversão foi sem volume, enfim, que depois rompeu e virou a tendência. Então, o volume é fundamental. No Forex, como são trilhões de dólares por dia, principalmente nos principais pares, né, euro-dólar, dólar-iene, etc., dólar-libra, dólar canadense, né, que faz parte da cesta de moedas do dólar index, talvez o volume seja realmente desnecessário.
Mas para gente que aqui está aprendendo a operar índice, dólar, apesar da liquidez absurda que a gente tem, né, de bilhões de reais por dia, pô, a gente tem candles, a gente tem momentos que entra volume, né? E esses momentos que entra volume, a gente isso que confirma a tendência, confirma o rompimento, confirma a reversão, confirma uma regressão, né? Então não dá para abrir mão do volume. Então, esse treinamento é de price action profissional, é aquilo que eu acho que vocês todos já estavam acompanhando na minha série no YouTube, tá? E aí eu fiz uma coisa super extensa, só que eu percebi logo no início que eu acho que eu tinha que abordar mais coisas. Puta, aquela história, né? O que é um peido pra quem tá cagado, né? Vocês já estão comigo aqui de noite, todos os dias, porra, durante semanas. Ah, puta, vamos enfiar até as bolas, né? Num bom português. Vamos passar as coisas que eu não abordaria num curso price action, mas eu já incluo aqui e vocês saem com um treinamento completíssimo de tudo de análise técnica. Tudo, completo, 100%. E aí fica meu treinamento de despedida aí para 2018. Não penso fazer mais nada esse ano. Muito improvável que eu faça outro tipo de treinamento como esse em 2019, para eu ficar focadíssimo no projeto 10%, que é onde a gente tem botado tudo em prática, aprendido aí no calor das operações, né, em conta real, onde a gente tem nossas necessidades pessoais, despesas, contas, projetos de vida, planos. Então a gente junta tudo isso com o lado emocional, o lado de psicologia, o lado de finanças comportamentais, onde a gente treina paciência, onde a gente treina disciplina, enfim. Lá que eu acho que é o lugar perfeito para a gente ter aula de análise técnica, botando tudo isso em prática. E aí isso aqui vai ficar sempre de uma espécie de curso introdutório, preparatório para quem quer fazer parte dos 10%, né? Para já entrar com o mínimo de alinhamento com relação a tudo que vocês já conhecem. Então eu falei, vou fazer um treinamento completíssimo para ser realmente treinamento de despedida aí em mídia digital. Agora, eu incluí esses indicadores por conta disso, tá? Então não se assustem quem está chegando agora, acha, pô, mas price action com IFR, como é que dia, ADX? Não. É para realmente a coisa ficar redondinha aí para todo mundo, tá? Também incluí vendas a descoberto, que é algo que para quem opera índice ou dólar no day trade, parece que é natural, comprar e vender. Mas para quem faz swing com ações, parece uma coisa meio esdrúxula, né? Vendas a descoberto. Então eu vou falar sobre vendas a descoberto, sobre tomar aluguel, sobre como é que é o ciclo de liquidação dessas operações, por que isso exige, portanto, o aluguel. Vou fazer uma... Caiu? Caiu para todo mundo ou só para alguns? Esse horário é foda, porque aqui tem 240 mega, galera. Pode ser a de vocês, tá? Porque realmente esse horário de noite também é ingrato para dar aula por causa disso. Porque durante o dia aqui a internet voa abaixo. Agora, de noite começa a galera chegar do trabalho, começa a ir para as crianças para YouTube, Netflix. É foda. Red, pode ser, posso falar de Red. Eu dei uma aula de Red na sala dos 10%, tá? Mas eu posso dar uma outra aqui especial para vocês. Eu dei semana passada uma aula de Red. Então, vou falar de Red, não vou falar do Red completo, não como foi semana passada. O Red com mini contratos, com win e como ponderar carteira, e ponderação de carteira. E beta de carteira, mais fácil. Depois vocês vão entender o que é beta. Beta de carteira, que é fundamental para o Red. Então, beleza, mais um tópico interessante para ficar fechado. Que mais? Vocês perguntaram agora de qual seria o indicador para mim fundamental. Para mim, o indicador fundamental para mim do Trade System, é o próprio Tabajara, né? É a média móvel, é o meu rastreador de tendência. Mas como ele é tão carne de vaca, acho que quase todo mundo usa, né? Se eu tivesse que eleger um segundo, seria o ABV. Não seria nem a VWAP. Eu acho que eu consigo viver sem a VWAP, porque eu vivi anos sem a VWAP. Então eu conseguiria viver sem a VWAP. Então seria o ABV, tá? Para swing trade. Fundamental. Fundamental para mim o ABV. Beleza? Então é isso. Eu queria só fazer essa introdução.
E hoje, então, o que, que eu reservei para hoje, tá? Eu tentei assim, bom, como é que esses tópicos todos que entraram agora para eu abordar no final, muitos deveriam, né, ter entrado na programação tradicional para ter lógica. Então agora eu tentei estabelecer uma lógica. Por isso que eu quis inserir esses tópicos antes dos dois finais que já estavam na programação, porque senão fica meio esquisito, né? Você fazer conclusão e depois voltar para price action. Então eu acabei incluindo então uma revisão de price action para swing trade, tá? Para swing trade. Porra, que bom, Felipe, que bom. MACD e estocástico são totalmente opostos. MACD é para tendência longa e estocástico para tendência curta, Daniel. São usos completamente diferenciados, tá? MACD é tendência longa e estocástico é para tendência curta. Posso até tentar incluir estocástico aqui, apesar de eu ter usado muito pouco estocástico na vida, porque visualmente funcionava muito pouco, tá? E na prática também sempre funcionou muito pouco comigo. Mas se quiser eu posso comentar estocástico mais para frente. Que aí eu acho que com isso eu cubro os mais clássicos, os mais utilizados, tá? Então, a gente vai ver o OBV agora, Luiz. Antes de eu falar da revisão de price action, eu vou ter que primeiro explicar o OBV para depois a gente fazer uma revisão rápida de price action hoje. E aí, na aula que vem, eu tento liquidar IFR, MACD, ADX e depois IOBS, né? Eu tento fechar indicadores na aula que vem, na aula de quinta-feira. Eu vou explicar o OBV para vocês agora e vocês vão entender por que talvez o OBV não funcione. Eu estou fazendo uns testes, tá? Não sei se vocês repararam, até tirei uma foto hoje, mandei para o Skype. Estou fazendo uns testes de OBV, mas aí estou testando em um gráfico atemporal, tá? Porque devido ao fato dos grandes players se posicionarem em times diferentes durante o mercado, eu tenho receio do OBV ser desvirtuado, perdão, desvirtualizado é foda, desvirtuado, tá? Puta, Shimoku não é meio enrolado, é enroladaço. Enroladaço, já usei, me fudi, não deu muito certo e eu não gostei, tá? Tem que realmente ter uma mão muito forte, muito mais forte que o MACD. Depois vocês vão entender o que significa ter mão forte para segurar uma operação corrigindo e apostando que ela tá só corrigindo, que não tá virando tendência por conta do Ishimoku. Mas não dá, isso aí eu gastaria uma noite tentando explicar para vocês e tentando eu me convencer que funciona, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos começar por OBV, tá? Por OBV. Eu ia fazer uma planilha Excel aqui, mas também vou pegar uma que já está pronta, que eu acho que fica mais interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que é uma que tem que ter animação, senão. Tá aqui, vamos ver. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu botando slide aqui, eu apertando play, se ele vem para esse monitor que vocês estão olhando. Não. Ele foi pro outro. Mas tudo bem, vamos fazer assim. Não, não dá. Deixa eu ver então. Cara, eu não sei que diabo esse PowerPoint tem que ele bota aqui. Vamos lá, vamos expandir. Não, mesma coisa, ele jogou no outro. Eu queria nesse aqui.
Então foi o seguinte, eu vou jogar no outro e vou transmitir da outra tela. Beleza? Estão sem webcam. Sem webcam com webcam. Sem webcam com webcam. Então deixa eu fazer o seguinte, sem webcam. Captura de tela. Deixa eu trocar aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui tem uma planilhazinha, uma animação que eu fiz de Excel, tá? Para vocês entenderem como funciona o OBV, tá? Em primeiro lugar, o OBV ele foi criado por Joe Grenville em 63. Na verdade, ele não foi criado, né? Ele foi popularizado por Joe Grenville em 1963, ou seja, eu nasci em 67, o OBV é mais velho que eu, 4 anos, para vocês terem uma ideia. Só que ele popularizou. O que significa isso? Os traders já utilizavam o OBV com outro nome, que era volume contínuo. E o Joe Grenville batizou ele popularizou, ele fez uma matéria numa revista de mercado financeiro com o nome de saldo sobre volume. Né? O OBV significa exatamente isso, On Balance Volume. E por que eu estou falando de OBV? Porque hoje eu quero falar de swing trade com price action. E eu, na minha maneira de ver o price action, como eu falei desde o início, o volume é fundamental para as minhas operações, para eu ter confirmação do que o preço está me dizendo. Só que no caso de gráfico diário, ao invés do volume tradicional, eu prefiro usar o OBV. E aí essa planilha vai explicar para vocês por que o OBV é tão importante. Mas já adiantando, vocês já viram, né? Inclusive, price action ele é dividido em 3 categorias, né? Pelo All Brooks. Então trading trends, que é tradando tendências, trading reversos, que é tradando reversões, e trading ranges, que é tradando consolidação, tá? Então o mercado ele passa a maior parte do tempo em consolidação. Só que a consolidação ela tem uma razão. Às vezes pode ser dúvida do mercado esperando por alguma coisa, ou às vezes a acumulação pode ser simplesmente um processo de acumulação. Eu falei acumulação, consolidação, né? Mercado em consolidação. E aí ele pode ter duas situações. Ele pode estar em acumulação, ou seja, o mercado querendo tomar muito num preço baixo para depois subir. Mercado que vocês entendam, os big players, grandes investidores, fundos. Ou ele pode estar num processo de distribuição. O mercado querendo desovar para depois cair. Ou seja, ele quer sair com o máximo de gain possível de uma posição montada, tá? Não quer vender, porque isso vai contra o interesse dele, porque ele tem um volume grande, vai provocar, vai ter uma oferta maior que demanda, vai provocar queda. Ele quer vender sem derrubar o preço, se possível, tá? Tem até aquela historinha famosa que eu já contei para vocês, do Jesse Livermore, vou repetir de novo, porque eu acho que para esse tópico é super interessante, aonde dois controladores de uma empresa, lá nos anos 10, anos 20, né, os anos que o mercado financeiro foi conhecido como os anos dos barões ladrões, né, onde era super inescrupuloso e sem regras, sem, digamos, supervisão, né, e então chegaram dois controladores de uma empresa, né, e o Jesse Livermore já tinha fama como um excelente trader. Para vocês terem uma ideia, ele foi chamado pelo JP Morgan para participar, ajudar aí a evitar uma queda mais violenta em 1907, num crash que houve em 1907. Então era um cara bastante respeitado e conhecido no mercado. E operava muito, muito vendido. Então 1907 foi uma festa para ele, né? Aí o JP Morgan, que tentou segurar o mercado, pediu ajuda para ele ficar de fora das vendas, né? Segurar, dar uma suspendida nas vendas. Mas enfim,
Ele é um cara bastante conhecido, e chegaram esses dois acionistas controladores, falaram, Jesse, a gente vai sair, agora eu não lembro detalhes, se vai sair balanço, o que que é, vai sair aí uma notícia aí daqui a algumas semanas, e a empresa vai simplesmente virar pós-ações. Então a gente precisa que você desove, venda todas as ações no mercado para a gente, né? Sem chamar a atenção. E a gente vai te remunerar por isso, vamos dar um percentual do ganho, etc., do que você conseguir nessa venda. E aí ele chegou para os caras e falou, ok, sem problemas, eu preciso de, sei lá, não lembro dos valores, preciso de 10 milhões de dólares. Aí os caras falaram, pô, 10 milhões de dólares, você quer a sua parte antecipada, né, tua comissão, né, não, tipo, não acredita na gente, né, óbvio, né, quem iria acreditar em dois trambiqueiros, né, mas ele falou, não, eu preciso desse dinheiro para comprar as ações de vocês. E aí, os caras, mas como assim comprar? Você tá louco? A gente quer que você venda, não, não, a gente não quer que você compre. Aí ele falou, sim, mas para eu vender, desovar, eu vou precisar gerar demanda, eu preciso comprar. Então, isso é uma coisa que não é ilegal, não é imoral, não é ilícita, tá? Fazer isso faz parte, inclusive tem robôs preparados para isso. A gente vê isso diariamente no índice, no dólar, enfim. Os grandes players fazendo acumulação e distribuição, né? Às vezes sem um preço sair, arbitrando nas duas pontas, no mini, no cheio, puxando, enfim. Bom, então o OBV, né, ele serve justamente para rastrear esses movimentos de acumulação e distribuição. Por quê? Porque ele mostra o saldo sobre o volume. Então, por mais que o preço possa ficar parado, você tem como descobrir pelo OBV se está havendo uma acumulação ou uma distribuição, ou se é simplesmente uma consolidação que ninguém sabe para que lado vai mesmo, tá bom? É super importante na minha estratégia de swing trade, de price action em swing trade em gráfico diário, ao invés do volume tradicional que a gente viu até aqui, tá? Então como é que funciona? Vamos pensar num papel. Só um segundo, galera. Eu não estou conseguindo ver o chat de vocês agora porque eu estou com um modo de exibição aqui do PowerPoint. Assim que eu terminar essa animação, já vou para o chat para ver se tem dúvidas de vocês, tá? Então, como é que funciona o OBV? Vamos supor que um papel fez o IPO agora. Vamos começar do zero o cálculo, tá? Ele fez o IPO a R$20, tá? E aí, o volume nesse dia foi 150 mil ações, por exemplo. Eu trabalho com valor financeiro, mas aqui eu fiz em ações para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Então, R$20, 150 mil ações. Então, como começou zerado, o saldo do OBV agora é 150 mil ações. Compraram 150 mil ações, já que foi o IPO. Beleza? Dia seguinte, R$21.000, tá? R$21.000, meu Deus, já começa a dar tilt essa hora da noite. R$21. Então, como é que funciona o OBV? Se o preço fecha acima do preço anterior, eu somo o volume de um dia ao saldo anterior. Se o preço fecha abaixo, eu subtraio o volume desse dia do saldo anterior. Só isso, não tem nada demais. Por isso chamava volume contínuo, porque você mantinha uma contabilidade do volume ao longo da história. E você vai somando, chega um ponto que está negativo o volume, inclusive, em algumas situações, tá? Então vamos lá. Preço, R$21. Volume, 120 mil. Então o OBV vai ser naturalmente a soma de 120 com 150, já que o preço subiu. Então temos um OBV de 270 mil, tá? No terceiro dia de negociação, o preço cai um pouco, 20,70. O volume é até maior que da terça-feira, né? Vamos supor que seja uma semana de trade. O volume até foi um pouquinho maior que terça. Então eu vou subtrair do OBV, do saldo. Saldo 140 mil. Dia 13 sobe de novo, 21,30. Volume 180 mil. Bom, já que subiu, eu vou somar. Então eu vou ter um saldo agora de 320 mil.
Tá ok? Todo mundo acompanhando? O fechamento foi positivo em relação à véspera, então eu somo o... Esqueci de botar a bolinha amarela, vou botar, tá? Assim que acabar aqui eu boto a bolinha amarela. Eu somo 180 mil aos 320 mil. Aos 320 mil. Os 180 mil aos 140 mil, totalizando 320 mil. Último dia desse exemplo, enfiaram direto em cima desse papel. Voltou para o preço de segunda-feira, R$20. Ou seja, o preço subiu na terça, caiu na quarta, subiu na quinta, caiu na sexta e voltou para o lugar que estava na segunda. O preço está igualzinho, não saiu do lugar. Volume, 130 mil. Bom, como o preço caiu, eu vou subtrair este volume de hoje do OBV, do saldo. Pronto, eu estou agora com um saldo de 190 mil. O que mostrou aqui? Que nesta semana o preço ficou em consolidação, mas houve um processo de acumulação. No final do dia, no final da semana, o saldo está maior do que o início da semana, apesar do preço ter oscilado para cima e para baixo, ter voltado ao mesmo patamar. Mas houve um processo de acumulação, tá? E aí essa acumulação que vai me confirmar, por exemplo, esse tipo de aumento de volume, que vai me confirmar rompimento, vai me confirmar tendência de alta, né? Vai me confirmar a possibilidade que o preço vai romper a qualquer instante, porque o OBV está acumulando, já foi embora e o preço continua andando de lado. É o que a gente vai ver na aula de hoje, que é o Price Action com o Swing Trade. Ou seja, a gente vai revisar aquelas operações de tendência ou de reversão com o apoio do OBV ao invés do volume. Mas primeiro vocês tinham que entender como é que funciona o OBV, tá bom? O OBV é só isso, é um indicador super simples, que já era usado há décadas e décadas atrás, que simplesmente todo dia era só pegar o Wall Street Journal, pegar a cotação, pegar o volume, né, e ir somando, subtraindo de acordo com se aquela ação subiu ou caiu, somava, subtraía o volume para saber se estava havendo uma distribuição ou não de preços. Beleza? Beleza, galera? Entenderam, galera? Ixi, tá um monte de dúvida aqui agora que eu vi que eu encerrei. Pera aí, vamos lá. Deixa eu agora trocar a tela de novo. Vamos lá. Voltar para o original. Entenderam, galera? Deixa eu ver. Daniel, acho que ficou alguma dúvida. Quanto maior o time frame, no caso do OBV para intraday, melhor. Por exemplo, eu acho que 60 minutos, você já inclui aí boa parte dos grandes players, dos algoritmos que tem TIL-up, etc, tá? Agora, por exemplo, semanal em relação a diário, puta, eu gosto o semanal também, mas eu curto bastante o OBV no diário, tá? Eu não deixaria de operar por causa de algum problema no OBV no semanal. Para mim, o diário dedura a estratégia dos players aí durante um processo de acumulação ou distribuição. Tá bom? Então, entenderam por que eu gosto dele no lugar do volume? Então, respondendo a pergunta que vocês me fizeram mais cedo, média móvel, né, tá no coração do meu trade system como rastreador de tendência, mas se eu for escolher o meu indicador mais importante seria o OBV, né? Porque temos para fazer swing trade, porque temos não precisaria nem de média móvel no swing trade, né? Só o gráfico e com o OBV. Porque aí swing trade é diferente, né? A gente não precisa, ele é menos volátil, é menos nervoso que o gráfico intraday de 5 minutos, etc. Você vê claramente tendência, topos e fundos ascendentes, descendentes, você traça canal, você tem uma operação mais trabalhada. Então eu não precisaria ter uma média para rastrear tendência para mim. Claro que a média de 200, por exemplo, é importantíssima no gráfico diário, é a média que está todo mundo aí de olho no Dow Jones, no SP500, para decretar um bear market no mercado americano depois de quase 9 anos de alta, tá? De 9 anos de alta, né? Porque a alta começou em março de 2009, então já temos aí mais de 9 anos de alta.
Então, o pessoal de olho aí na média de 200 já há alguns meses, para ver, algumas semanas pelo menos, de fevereiro para cá. Então, RSI, que é o EFR, Fábio, já daria até para trabalhar com tempos menores, tá? Mas no 60 também seria ideal. 60 minutos eu acho que para swing trade ou para uma estratégia de day trade, pegar a tendência principal no day trade e evitar operar contra a tendência principal, 60 minutos eu acho ideal. Muito melhor, inclusive, que os 5. Que os 5, perdão. Que os 15, tá? Então vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui mais umas curiosidades do OBV. Então tá aqui, ó, o cálculo do OBV, como eu falei. Fechamento positivo é o OBV, é o próprio saldo de ontem mais o volume de hoje. Fechamento negativo, OBV de ontem menos o volume de hoje. E se o fechamento for estável, abriu e fechou no mesmo lugar, eu mantenho o OBV. Aquele volume é praticamente, né, ou não houve definição do mercado. Aquele volume eu descarto, desconsidero. Tá? Não tem nada a ver com mais gente ou menos gente o OBV. O que está mostrando é que está vendo encarteiramento. Se é na mão de meia dúzia ou na mão do mercado como um todo, não faz diferença. Normalmente é na mão dos grandes players, né? Os grandes players que têm capital para fazer isso, né? Quer ver? Uma coisa que eu faço às vezes, falando até, e aí até para isso vale para day trade ou para swing trade, tanto faz. Quer ver? Vamos lá, vamos supor que você queira montar uma posição grande de Petrobras, tá? O cara manda o shake lá lá tem insider information, ele é da OPEP, ele é um príncipe saudita e ele fala, porra, eu vou tirar uma grana lá daqueles brazuca lá com a Petrobras. Eu vou aumentar o petróleo, blá blá blá, vou comprar a Petrobras agora. Ele chega e fala, ó, liga aqui para a corretora, fala, ó, fulano, eu quero comprar, sei lá, 10 milhões de dólares em Petrobras. Os dólares até pouco, né? Tem dia que a Petrobras gira, sei lá, 150 milhões de dólares, né? Uns 500, 600 milhões de reais. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha na Petrobras. Só para não falar besteira, não lembro quanto está girando a Petrobras hoje em dia. Vamos lá, Petro 3, ou Petro 4 mesmo. Gráfico diário, vamos ver quanto que está girando na média. Ó, na média, linha amarela, ó. Porra, quase 1 bilhão, ó. 900 milhões. Então 10 milhões de dólares é peanuts. Vamos supor que o cara queira comprar 1 bilhão de reais em Petrobras, tá? 1 bilhão de reais em Petrobras. Beleza? 1 bilhão de reais, porra, é praticamente é mais do que o volume da média, né? Hoje literalmente fechou perto da média, mas já teve dias aqui, ó, que ela girou 1 bilhão e 300 milhões de reais, né? Então, vamos supor que chega um shake, né? Chega um shake e queira comprar 1 bilhão de reais em Petrobras. E aí ele liga para o broker e fala, quero 1 bilhão de reais em Petrobras. E o cara fala, bom, se eu meter uma ordem de 1 bilhão no mercado, Petrobras vai sair de 20 e poucos e vai para 50 reais numa porrada só. Eu vou sair limpando o book, vai entrar em leilão, vai ser Deus nos acuda. Bom, mas de qualquer maneira, ele não vai comprar 1 bilhão de uma vez. Ah, vou comprar 1 bilhão num dia só. Não dá. Imagina um player sozinho comprando 1 bilhão. Isso aí é o volume de todos os players comprando e vendendo o dia inteiro. Não dá para ele comprar num dia só. Ah, eu vou comprar em 10 dias. Cara, um player só comprando 100 milhões por dia, cara, é complicado também, né? Ele pode já... O pessoal já vai tentar rastrear, já vai tentar descobrir para quem que o cara está operando, né? Para quem é o cliente por trás. Enfim, de qualquer maneira, o cara vai comprar, sei lá, durante um mês vai comprar a Petrobras. Vamos supor que ele saiba que a Petrobras vai de 20 reais para 40. Ou ele sabe ou ele acredita pelos fundamentos, enfim, não importa agora. A Petrobras está no fundo, não importa, vamos esquecer isso. O cara quer comprar 1 bilhão de reais em Petrobras. Vai levar 2 semanas, 3 semanas comprando. Só que se ele só atuar na compra, né, com o volume que ele tem de grana, ele mesmo pode provocar a alta. Ou seja, se ele acha que a Petrobras vai de 20 para 40, não faz sentido ele comprar a 20, a 21, a 22, a 23, a 24, a 25, a 26, né?
Conforme ela vai subindo, ele vai comprando mais. Não, ele quer comprar tudo a 20. Não é igual a gente que vai fazer preço médio conforme a gente pega a tendência. Porque a gente não sabe até onde vai a tendência. A gente é sardinha. A gente não é big player. A gente não pode, porque está em consideração, ficar comprando. Até porque a gente não tem dinheiro para fazer isso, né? A gente vai comprar, a gente vai enfiar uma ordem só, duas, piramidar, duas, três no máximo, olha lá. Esse cara não, esse cara tem que fazer muitas compras. Só que como é que ele vai proceder? Ele vai, por exemplo, o broker dele vai comprar, sei lá, de 5 em 5 quilos de Petrobras, vai de book, vai botar na pedra, ele vai estar lá comprando 5 quilos, 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 né? 5 mil ações, 5 quilos, 5 quilos, devagarzinho, né? No meio de outras operações que estão acontecendo, está subindo, está caindo. Mas ninguém começa a monitorar o play, as posições dos players, vocês sabem disso. E aí daqui a pouco, o que ele faz? Ele já está com 100 quilos de Petrobras na mão. Ele vai lá, ele enfia uma ordem de 30, 40 quilos a mercado, sai raspando o book, sai enfiando, sai amassando, todo mundo está embaixo. Nisso, o preço que já vinha subindo, sei lá, uns 30 centavos, 40 centavos nessa alta, nessa única venda, de repente ele derruba esses 30 centavos, ele derruba 20 centavos para baixo. Fora que vai vir gente na sequência já vendendo mais. Vendendo para quem? Para ele, que vai estar ali embaixo comprando 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos. E com isso, ele está acumulando e o preço não está indo embora. Então, depois de 2 semanas, de repente, ele, entre todas essas compras, ele queria comprar a partir dos 20 reais, achando que ia 40, ele conseguiu, sei lá, fazer um preço médio aí de 21 reais. Comprou tudo que ele queria a 21 reais. Para depois, na estratégia dele, sem quem sabe, vender a 40. E lá em cima ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai querer vender a 40, a 39, a 38, a 37, a 36, a 35. Se ele acha 40 o preço ótimo, que dali não sobe mais, porque se subir ele segura, óbvio. Se ele acha que dali é o alvo da operação dele, ele quer sair com tudo que ele comprou a 40. Não quer sair a 39, 38, 37, quer fazer o preço médio alto. Então ele vai fazer um processo equivalente de distribuição. Vai vender 5, vender 5, vender 5 quilos, 5 quilos, 5 quilos. De vez em quando dá uma porrada de 20, 30 quilos para espantar os vendedores, né? E com isso atrair comprador e ele enfiar nesses compradores. Tá ok? Como é que a gente percebe isso? Através do OBV. O OBV é o indicador, que aí não tem jeito. O cara que está comprando de pingado e vende de carrinho de mão, né? Ele compra de carrinho de mão e vende de caminhão. No final tem um saldo dessa operação. Tem um saldo nisso. Isso aí gera violino pra cacete, Daniel. Isso gera um saldo. Esse saldo entrega. Esse saldo entrega, inclusive, insider information, galera. Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, alguns exemplos. Porra, eu já comentei com vocês, eu ia fazer uma matéria que ia sair na Veja e talvez no Fantástico sobre insider information que eu tava pegando com a BV. A coisa não rolou, que eu acho que foi maravilhoso, porque ia dar merda para mim. Imagina eu enroscado com esses caras bandidos aí que a gente tá vendo na televisão todo dia, que operam insider information. Alguns até em Lava Jato. Imagina eu lá, pateta lá, falando de insider information. Tava fudido. Mas, cara, eu vejo insider information. Um que teve há pouco tempo agora. Puta, não foi BRF. Puta, teve um que a gente viu que teve notícia de aquisição que papel explodiu. Mas a OBV já subia uns 3 dias anormalmente sem o preço sair do lugar. Mas enfim, não sei se foi BRF, tá? Podia chamar o OBV de Bob, né? Em vez de Axelrod, de Bob, né? É o indicador, meu indicador preferido é o Bob, é o indicador volumétrico do Insider, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns casos clássicos, né? Primeiro vamos entender 2 movimentos que aí a gente vai ver hoje na aula de Price Action, chama Advanced Breakdown e Advanced Breakout, tá? O que é o Advanced Breakdown? Ah, tem uma pergunta aqui que ficou. André, o que significa essa numeração após o nome do título? É a categoria da ação, né? Ação 3 é ação ordinária, 4, 5 e 6 são ações preferenciais, tá? E aí tem as suas características com relação a uma série de coisas que vai desde governança corporativa a direitos de pagamento de dividendos, tá?
Então, hoje, por exemplo, as ordinárias, dependendo do nível que está no modelo de novo mercado da B3, então você tem hoje três níveis de novo mercado, nível 1, nível 2 e o novo mercado propriamente dito. Algumas preferenciais têm os mesmos direitos de ações de controladores, apesar de preferenciais não terem direito a voto, porque quem tem direito a voto são os controladores, são as ordinárias. As preferenciais têm direito a dividendos prioritariamente, por isso chama preferencial. Só que o mercado está caminhando para resolver isso e um dia a gente ter só ações ordinárias. Eu acho que isso vai ser quase impossível, porque tem grandes empresas hoje que não tem como você migrar para o novo mercado, né? O novo mercado é considerado o mercado de governança corporativa perfeita, né? Mas você vai ter governança corporativa perfeita? Você vai dizer que um Bradesco, um Itaú não tem governança corporativa? Claro que não, né? Tem uma puta governança. Só que questão de controladores que controlam ações ordinárias, se você fizer a diluição disso com preferencial, eles perdem controle, né? Família Vilela, família Setúbal. Mas em geral as empresas estão indo. A Embraer já foi. A Embraer operava a Embraer 4 há 10, 12 anos atrás. Banco do Brasil também já foi. Quer ver? Mas tem uma porrada de empresas que já virou novo mercado. A Vale virou agora novo mercado, só tem Vale 3. Tá? Por quê? Porque lá fora não existe muito esse conceito de ação. Existem ações preferenciais, mas é para um outro modelo de negócio, não é ação como a gente enxerga aqui preferencial, tá? Aqui sempre houve essa divisão e a B3 desde os anos 2000 está mudando isso. Tanto é que todas as empresas que fazem IPO, quase todas, 99% estão fazendo a IPO já como nível novo mercado, ou seja, só ação ordinária. Beleza? Cara, Mari, isso varia de empresa para empresa. Por exemplo, o Bradesco paga todo mês dividendos. Paga todo mês dividendos. E tem a questão de algumas empresas, dividendos você não paga imposto de renda, juros sobre capital próprio você paga imposto de renda, contabilmente é melhor para a empresa que paga o JSCP. Tem uma série de proventos que vão além de só dividendos. Tem dividendos, tem juros sobre capital próprio, tem subscrição, que às vezes é um desastre. Quando a empresa está endividada, o papel já vem caindo, você forçar o cara, você meio que fazer uma subscrição forçada. Em alguns casos, a subscrição é vista como bônus, porque você ganha alguns papéis, só que depois para você exercer, você tem que pagar um valor adicional para aquilo virar uma ação. Tem uma série de detalhes com relação a proventos. Por exemplo, tem uma regra que se a empresa está dando lucro, e se em 3 anos ela não pagar dividendos, as ações preferenciais viram ordinárias. Ou seja, ninguém vai deixar isso acontecer. Se a empresa está dando lucro, ela vai ter que pagar dividendos. Então tem questão aí de mínimo de dividendos a ser pagos, que varia. Tem questão de que... que mais? Quer ver? Eu não sei se eu tenho... Não devo ter isso aqui à mão. Eu ia mostrar as regrinhas aí do novo mercado, nível 1 e nível 2. Depois, galera, se vocês quiserem, até passo um pouquinho disso lá na frente para vocês, tá? Eu pego meus slides dessa aula e eu mostro um pouquinho aí essas regrinhas de nível 1, nível 2, nível 3, só para curiosidade de vocês, tá? Mas isso varia aí de... Tem as regras das SAs que regulam essa questão de pagamento de dividendos, coisa que não existe lá fora, né? Tem empresas lucrativas que nunca pagaram dividendos, né? E você fica pensando, porra, nunca pagaram dividendos? Então por que eu tenho aquela ação? Né? Em algum momento você tem que botar o dinheiro no bolso, né? Porque você compra uma ação ou para ter uma rentabilidade ou para aposentadoria, em algum momento vai ter que vender, né? Para botar o dinheiro no bolso. Mas tem muitas empresas que se valorizam ano após ano. Se não me engano, a do Warren Buffett ele só pagou dividendos uma vez ou nunca pagou. Enfim, então qual é o objetivo? Né? Tá lá dando não sei quantos % de rentabilidade todo ano, mas você não recebe? Então, enfim, você uma hora vende alguma parte das ações. Se você tem lá 100 mil que virou 1 milhão, você vende 100 mil e continua com 900 mil. Ou seja, o seu 100 mil ainda está com rentabilidade. Você mesmo se remunera de acordo com o seu plano. Tem empresas aí que
que não pagam dividendos lá fora. Aqui no Brasil não, as leis das SAs obrigam, se a empresa estiver gerando lucro, a pagar dividendos, tá bom? Mas vamos lá. Voltando aqui às vacas frias. OBV, vamos lá. O que é o Advanced Breakdown e o Advanced Breakout? Para a gente entender como é que a gente pega os Bob Axelrods da vida aqui no Brasil, que tem muito mais do que vocês imaginam, galera. Vocês não sabem. Eu lembro, a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar de Bolsa de Valores, me chamou a atenção. Eu lembro que a vez que eu fiquei com vontade mesmo de fazer parte do mercado financeiro foi quando eu saí da Marinha e eu fardado, fui lá na Praça 15, na Bolsa do Rio, assisti o pregão lá de cima e falei, caralho, é isso que eu quero fazer. Só que eu não imaginei que eu fosse começar a fazer isso só 20 e tantos anos depois, tá? Eu acabei tendo que correr atrás de dinheiro de uma outra maneira. Mas antes disso, a primeira vez que eu ouvi falar de Bolsa de Valores, eu lembro, eu era adolescente ainda, devia estar já no final da adolescência, por volta dos meus 17 anos, ensino médio ainda, e tinha um colega meu, né, com quem eu mergulhava, e ele uma vez comentou comigo, né, comentou comigo não, ele comentou com outro amigo dele, que o pai era de fundo de pensão, né, e esse amigo comentou com ele, eu estava junto, né, conversando, inclusive a gente estava conversando sobre mergulhar, viajar para mergulhar, etc., e eu lembro até hoje da camisa que o cara usava, porque era uma camisa que eu babava de vontade de ter uma, só que era cara pra cacete. Talvez por isso que hoje eu tenho tantas blusas da Aqualung. Ficou aquela paixão pela marca numa época que não tinha grana pra comprar essas camisas de grife de mergulhador, né? Aqualung lá do Rio, que vende em Búzios, etc. Mas enfim, ele tava até com uma camisa da Aqualung, ele virou assim, um moleque cheio de granas. Puta, o moleque matava aula pra ir pra Búzios mergulhar, tinha vida de príncipe, né? E o pai trabalhava em fundo de pensão. Eu acho que era um presidente, um diretor de um fundo de pensão. Petros ou Previ, eu não lembro, e é melhor que nem saiba qual é. E ele falou assim, que eu ouvi o pai comentando com outro diretor de um outro fundo. E aí, vamos hoje ganhar 1 milhão no mercado? Vamos dar uma sacudida nesse mercado e fazer 1 milhão pra gente? Né? Então, os caras com poder de fogo, com grana, meu, eles fazem o que eles quiserem, né? Então, vamos ver como é que a gente interpreta esses insiders, tá? A gente tem aqui um movimento de preço, ó, preço aqui andando de lado, consolidação, deixa eu botar uma bolinha amarela antes que eu esqueça de novo. Cadê a bolinha amarela? Bolinha amarela, bolinha amarela. Qual é o nome dela mesmo? Só um segundo, people. Pointer Focus, é isso aqui. Veio? Veio. Tá aqui. Então, ó, vocês estão vendo aqui o preço subindo e descendo, tá? Consolidação. Consolidação. Beleza? E aí nós temos aqui o indicador. Nesse caso eu vou falar do OBV, mas isso aqui vale para IFR, vale para outros indicadores, mas principalmente o OBV. Ó, o OBV também andando de lado, de repente o OBV perde fundo. Perde fundo. Isso de perder fundo é o que a gente chama de Advanced Breakdown. Ou seja, ele está sinalizando que o preço deve vir perder fundo também. Está sinalizando que está havendo uma desova aqui. Tá? Algumas vezes a gente até acontece isso, ó. Ele perde, o preço ainda tem fôlego para segurar no suporte, subir de novo, e aí o OBV sobe um pouquinho, né? Porque o preço está subindo, acaba somando o saldo, mas é um saldo pequeno, é uma compra artificial, puxada, para depois, quando o preço bate na resistência e volta a cair, o OBV segue caindo, ou seja, estão enfiando mais. Estão puxando aqui para enfiar mais nos comprados que estão comprando no suporte, porque acham que, bater no suporte para comprar. Cara, só se o OBV estiver acompanhando que eu vou comprar. Se não, né, numa consolidação dessa, o OBV perdendo fundo, eu jamais vou querer comprar esse suporte, tá? E aí tem questão também das divergências, tem do breakdown, que pode ser também numa linha de tendência. A gente pode sim traçar linha de tendência nos indicadores, canalzinho no indicador, suporte no indicador, tá? Tudo que a gente faz nos estudos no preço, a gente pode fazer também em alguns indicadores, como OBV e FR, tá? Deixa eu pegar aqui um caso, ó, de Advanced Breakdown, ó. Direcional 3, olha só.
preço andando de lado, olha só. Aonde está a seta vermelha é a hora que o OBV perdeu o suporte. Ó. O mesmo suporte do preço aqui eu tinha no OBV. Mesmo lugar, no mesmo fundo. Ó. Então eu pego fundos e topos relevantes e eu traço linhas de suporte e de resistência também no OBV. Quando o OBV rompe um fundo, eu já sei, puta, o preço vai romper. Vai romper, provavelmente vai romper, né? Eu não vou vender antes do preço, porque às vezes pode falhar. Um que falhou recentemente foi Itaú, né, esse último mês, que tinha feito Advance Breakdown e depois ainda está na consolidação e o OBV subiu, Itaú e Bradesco. Vou até dar uma olhadinha como é que está agora esses dois, tá? Mas vamos lá. Ele onde está a seta vermelha, o OBV perdeu o fundo, né? O preço foi perder só depois. E se você olhar, ó, no dia que o OBV perdeu o preço, perdeu o fundo, ó, o preço estava aqui na casa dos 12,25. Ele caiu para 9,41 depois, em 2 meses. Quer dizer, ele caiu, ó, R$ 3, um papel que valia 12, ele caiu 25%. O papel caiu 25%. Olha que loss gigantesco se você toma acreditando, né, em compra de suporte. Por exemplo, ó, nesse padrão aqui, isso aqui é um martelão, eu vou comprar. Antes ele já vinha dando divergência, olha só, esses dois topos aqui, ó, topos descendentes, 3 topos descendentes, 3 topos iguais e o OBV os 3 topos caindo. Aí ele vem até o suporte, sobe, vai ter sempre o esperto querendo comprar aqui, ó, comprar suporte. Cara, mas o OBV, por isso que eu falo, ele é o volume, ele me confirma o preço. Ou ele me confirma ou ele fala, é cilada Bino. É cilada Bino, não compra. Tá? Isso aqui é um caso. Quer ver um caso de Insider Information? Ó, um caso aqui que eu acho que é Insider. OGX. Opa, cadê o OGX? OGX passou, tá aqui. OGX, ó, o OBV aqui perdendo suporte. É que eu tô com o mouse cheio de programação aqui, eu tô clicando aqui, ele tá indo sozinho. Mouse fantasma. Tá? Olha aqui o OGX, né? Consolidando e olha depois a queda que teve. Saiu de umas região de R$17 para R$13, caiu praticamente, caiu 30%, né? Essa queda, olha, foi uma queda rápida, foi uma queda de 2 semanas. Né? Mas já estavam desovando, a gente já sabia. Aí nessa época saía tanta notícia ruim, isso aí foi o oco final da OGX antes dela virar pó. Saía tanta notícia ruim que eu não sei qual foi o furo que saiu aqui com relação à frustração aí de exploração de petróleo, de produção de petróleo, sabe Deus o que aconteceu aqui. Mas ó, deixou até uma ilha de reversão bem bonita, só que com o OBV já sinalizando essa possibilidade antes. Quer ver, ó? Eu tenho outros casos aqui. Quero mostrar um caso criminoso mesmo, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu explicar agora o oposto, que é o breakout ou breakup. Olha só, o preço está consolidando e o indicador, ó, opa, de novo, pulou o slide. E o indicador, né, rompe a resistência antes do preço. E muitas vezes pode acontecer o mesmo processo que a gente viu no breakup, no breakdown, né? O pessoal ainda consegue enfiar mais um pouco para comprar mais e aí o indicador dá uma corrigidinha, mas depois quando bate um suporte e vai embora, ele sobe outra vez. Ou seja, fazendo até um pullback na linha rompida, na resistência rompida, né? O OBV. Olha um exemplo aqui que eu vi esses dias em algum papel que eu não lembro. Olha aqui. BTOW, isso aqui é um exemplo histórico, né? BTOW, ó. Consolidação, ó. De repente o OBV aqui explode. Ó, o OBV rompe. Explodiu o OBV aqui. Começou a subir forte. Tá? Aqui foi quando foi anunciado, aí saiu e deu gap de alta. Mas ó, já vinham acumulando aqui. Passaram janeiro quase inteiro acumulando aqui dentro. Comprando. Aqui quando foi anunciado uma capitalização de $1 bilhão na BTOW. R$1 bilhão na BTOW. Agora olha só isso aqui. Olha só esse que foda esse aqui. Esse papel aqui, Viagro 3, era um papel que sofreu
Como é que chama quando você junta vários para 10 para vira 10 vira um, que é o implit, mas como é que chama em português? Puta merda, essa hora da noite não adianta. Por isso que não é fusão não. Quando você junta várias, você junta 10 ações ou 100 ações vira uma. A Magazine Luiza fez o contrário, ela fez o split, agrupamento. Fez agrupamento aqui, o grupamento, né? O papel fez um grupamento aqui porque ele valia centavos. Ela chamava, na época que ela estava valendo centavos, ela chamava cocodísio. Inclusive esse gráfico, infelizmente, eu não salvei quando eu capturei esse gráfico da época que era cocodísio, que valia centavos, né? Mas olha só, papel andando de lado, tava negativo. Ui, caceta. Papel tava com a BV, inclusive, negativo, ó. Papel caindo forte. Oh, perdão. Papel andou de lado aí um mês inteiro, um mês e meio inteiro andando de lado. De repente aqui, ó, dia 15 ele explode. Passa 2 semanas de fevereiro só subindo. Só subindo ao BV. Só subindo. E olha só. 40% em 2 dias. 40% em 2 dias. O que aconteceu aqui? Um projeto de lei, né? O que faz a cocodísio, ecodísio? Diesel, né? Diesel, combustível de mamona, biodiesel. Era a única empresa do Brasil que foi a biodiesel. De repente sai um projeto de lei dizendo que a Petrobras tinha que botar 5% ou 3%, já não lembro. Enfim, mas para eles era uma mamata botar 2 ou 3 ou 5% de biodiesel no diesel dela vindo de petróleo. Projeto de lei. MP. Você acha que alguém não sabia disso? Hein, companheiro? Companheiro. Isso aqui é para gerar emprego para a nação. Biodiesel. Vamos limpar nossa matriz energética, companheiro. Vocês estão de sacanagem, realmente, que vocês acham que ninguém se beneficiou com isso. Fala sério, companheiro. Você não acredita nisso, né? MP. Então tem outras maneiras que os caras podem ficar ricos, não precisava nem dar o Odebrecht, meu. Se fossem mais espertos, não precisava nem dar o Odebrecht. É que nem eu quer ganhar dinheiro de tudo que é lado, né? São os filhos da puta. Tem que ganhar dinheiro tudo que é lado. Tem que ganhar da minha porra da merenda das crianças. Tem que ganhar dos remédios, jogar os remédios no lixo para poder fazer novas compras de emergência sem licitação com 700%. Tem que roubar 5%, 3% da Petrobras. Tem que superfaturar tudo. Não precisava, meu. Eles têm a caneta na mão, eles podiam ganhar só no mercado de ações com esses insider information, já enchia o cu de dinheiro. Já enchia o cu de dinheiro. Olha aqui, essa Ecodiesel. Tem um monte de casos como esse. Então, ó, o OBV, vamos voltar, passado o momento político da aula, vamos voltar para vacas frias. O OBV ele entrega o que vai acontecer. Agora, a gente tem que esperar dar o sinal de rompimento, né? Às vezes uma compra dessa, a gente não vê. Uma compra que a gente estava de olho para comprar no OBV, que a gente não comprou, porque a gente falou, se romper aqui da compra, e no dia que rompeu já deu 20%, 23%, mas estava no nosso radar, a galera da sala sabe disso, quem estava na sala vai lembrar disso, era a Embraer. A Embraer, o OBV estava subindo, só que a gente estava esperando romper topo para comprar. Porra, era no anúncio com a Boeing. O vazamento aí da notícia com a Boeing. Foi embora. 20 e tantos por cento. E detalhe, a máxima desse dia foi exatamente o alvo, caso a gente tivesse comprado no rompimento da máxima, né? O alvo era aqueles 20% de alta. Tá? Então tá aqui. Esse é o OBV, por isso que eu uso o OBV no lugar do volume. Aqui alguns exemplos teóricos. Agora vamos dar uma olhadinha na prática, né? Vamos procurar aqui. Alguém aí falou de Sambi 11. Vamos dar uma olhada. Deixa eu trocar aqui meu gráfico por os estudos do Ibov, que é um outro layout que eu tive que separar porque tinha tanto estudo no TradingView que
que começou a dar erro. Tinha mais de 1.000 estudos. Mais de 1.000 estudos começa a dar pau aqui no TradingView. Carregar. Vamos carregar o IBOV. Não, vocês viram o que estão fazendo aqui fizeram em São Paulo agora? Então desde ontem a CBN está denunciando, porra, o golpe das emendas esportivas, que os caras alugaram bola, alugaram 10 bolas que dava para, com o dinheiro do aluguel das bolas, dava para comprar 100 bolas, 10 bolas comprava 1.000 bolas, porra, tá que pariu, cara, olha, que lixo. Deixa eu trocar aqui a grade. Marfrig, vamos olhar. Marfrig, pode ser. Eu não sei que isso foi Marfrig, tá? Deixa eu dar uma olhada. Vamos entrar. Deixa eu ver a Sabesp aqui. Sabesp vocês pediram? Não, foi Sanepar, né? Deixa eu ver de novo. Sambi 11. Puta, nenhum nem outro. Sambi 11. Sambi 11 tá aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá Sambi 11. Sambi 11. Ó, tá com um ligeiro rompimento aqui, né? Não, para mim tá com divergência de baixa, Sambi 11, não tem. Ele tá rompendo aqui o topinho anterior, tá? Só que ele tá bem lento isso aqui, hein? Ele tá rompendo o topinho anterior, mas esse topinho anterior é esse aqui, ó. Se você olhar esses dois topos aqui, estão com divergência de baixa, tá? Tudo bem, agora rompeu, ó. Rompeu, mas voltou, né? Deixou uma puta estrela cadente, tá? Tem que esperar. Para mim isso aqui tá não entraria comprado aqui com essa divergência. Esse OBV para mim tá indeciso aqui. Não consigo. Deixa eu só tirar o VWAP aqui que tá me atrapalhando. Cadê o VWAP? Tá? Então Sambi 11 para mim nada a se fazer. Deixa eu olhar Petrobras 2008. Puta, não sei se tem aqui no TradingView, mas bom, a gente vai lá olhar. Se não tiver, tem no Profit. Deixa eu aqui a Marfrig. Marfrig é um caso, pô, pra gente dar uma olhada. Vamos ver Marfrig. Ó, Marfrig, aquela porrada que deu. Olha o OBV. Vamos ver o OBV aqui. Né? Vamos pegar esses dias antes da compra. Ó. Se é que dá pra falar de insider aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tá bem lento aqui o TradingView também. Ó. Olha aqui. Aqui, olha só, o preço já começou a subir forte aqui antes do rompimento do topo. Antes do rompimento desse topo aqui, ó. Tá? Antes do rompimento aqui, nesses dias aqui, ó, que antecederam essa acumulaçãozinha aqui, ó, já ascendente, o preço já, o OBV já tinha rompido este topo aqui, ó. Então aqui já estavam acumulando, o OBV já subia forte. Aqui já tinha gente a par comprando, imagino eu. Tá? Aqui nessa região. Dá para falar de um insider pesado? Não sei. Mas que teve volume sim. Teria que ver. É um caso para investigar. Eu sempre falei, cara, bota um grafista que saiba o BV, que saiba analisar o BV lá na CVM, que vai pegar um monte de crime de colarinho branco. Todo mês vai pegar um. Não tem como isso aqui escapar. Tá? Não tem como isso escapar. Elet, vamos ver Elet 6, Elet 3. Questão aí de privatiza, não privatiza, vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui, nesse fundo aqui. Vamos marcar esse topo aqui, ó.
Olha só, olha só. Olha aqui nesse patamar aqui, ó. Olha como é que o OBV aqui já explodiu. Estão vendo? Tá com VWAP ainda, porra. O que é essa linha amarelinha? Ah, tá aqui, deixa eu esconder. Média de 9, pronto. Olha aqui ó, a Elite 6, como é que ela fez fundo duplo, mas ó, antes do rompimento deste topo, olha como é que ela já subia forte. Quer ver? Deixa eu botar a marcação aqui, ó. E vamos botar o cursor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, esses 3 dias aqui. Aqui, esses 3 dias aqui, como é que o OBV já vinha subindo forte. Tá? Quer ver? Deixa eu ver um outro. Petrobras, pediram Petrobras 2007, 2008, vamos ver. Se consigo voltar até lá sem dar pau aqui no TradingView. 2016 ainda. Puta. Vamos lá. Estamos quando? Estamos em 2016 ainda? Não, 2011. Vamos lá. 2011. E outra coisa, se a gente for usar o volume, aumento de volume, eu até posso usar o volume separado de um dia para analisar determinado candle, tá? Mas para confirmar a tendência, se o volume está aumentando, diminuindo, ó, olha como a gente até tem dias com volumes anormais, mas em geral, olha como é que o volume é estável. Como é que eu vou confirmar o volume, a tendência, com aumento ou de redução de volume? O volume é estável, é só olhar a média, você vê que em algum momento você tem um aumento de volume, uma redução de volume. Mas em geral, ó, olha só, essa tendência de alta inteira da Petrobras, olha o volume. Tem dias com mais volume, dias com menos, mas o volume está aumentando, o volume está estável. No final das contas, é o OBV que me confirma a acumulação durante essa alta. Não acumulação de consolidação, mas de compras. Pessoal comprado, confirmando tendência. Tá? Vamos lá, estamos em 2009, já estamos quase lá em 2007, 2008. Vamos dar uma olhada antes lá do dia 21 de maio de 2008, que foi quando desabou, deixou o bebê abandonado. Tá aqui, ó, esse bebê abandonado de 21 de maio. Puta, o que teve aqui? Split, implit. Não, aqui já tá com o gráfico cagado. Aqui, ó, tô 2008, tem uma coisa errada aqui. Teria que ver as datas do pré-sal para ver, ó. De qualquer maneira, aqui 2008, início do ano, que eu acho que foi quando teve a descoberta do pré-sal. Deixa eu ver aqui, ó, se a gente teve uma acumulação legal. Talvez. Oi, amor. Daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos. Você tá fazendo hambúrguer para as crianças? Ah, tá. 10 minutos, 10 minutos. Não, não teve nada aqui muito anormal. E agora com esse gráfico quebrado, me quebrou as pernas. Deixa eu ver, eu vou fechar aqui esse, que eu acho que vai trazer, tá trazendo lentidão trazendo lentidão aqui para a plataforma, para exibir transmissão. Ó, já estamos na Petrobras. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá em. Quer ver? Vamos voltar lá pro gráfico do Profit mesmo. Se a gente acha alguma coisa diferente aqui no ABV de 2007, 2008. É um candidato a ter alguma distorção sim, né? Óbvio, né? Pré-sal. Pronto, chegamos aos fatídicos 2007, 2008.
Enquanto o outro tem gap para cima, isso aqui tem gap para baixo, né? Deixa eu ajustar ele. Ctrl J. Não, Ctrl J não, Ctrl K. Só um segundo, people. Ajustes, dividendos não. Quero ajustar split split. Ferramentas, ajuste, pronto. É o Ctrl K. Pronto, agora sim. Ó, o bebê abandonado, a desova que a gente teve. Então vamos lá, vamos ver se antes a gente tinha alguma coisa aqui. Não. Se tinha sacanagem aí, nego fez com opções, não fez com ação. Né? Fez com opção. A seco. Né? Que é a hora que é onde você ganha dinheiro pra caralho nesse tipo de situação, um papel que tem bastante liquidez. Tá? Se tinha sacanagem, foi feita com opções. Que o volume está compatível com a alta, não tem nenhuma distorção aqui no ABV gritante, né? Ó, teve aqui em abril acho que foi quando saiu o pré-sal, ó. Aí foi toda a sardinhada comprando aqui de 41 até 53, que foi o topo histórico que nunca mais voltou até hoje. Tá? LCAN, que papel é esse? LCAN 3. E não está nem carregando o LCAN 3 aqui. Será que eu tenho aqui no meu... Tem LCAN, localiza. Vamos lá. LCAN 3. Ó, papel com a BV subindo, tá consolidando aqui. Ó, consolidando. Ó, padrão Madre Teresa que a gente vê na sala, Sasha Grey. Se a banda abrir para cima, ó, a BV tá subindo, ó. O ABV, ó. O ABV tá mostrando essa consolidação, uma consolidação do tipo acumulação, tá? Por que que eu acho que é acumulação? Quer ver? Vamos pegar este topo aqui do ABV, ó. Ó, este topo do preço. Então ela está fazendo um triângulo, pode ser um triângulo com rompimento para cima. Que o ABV está subindo. Então tem que esperar o quê? A confirmação, o rompimento desse pivô de alta aqui agora, a banda abrindo para compra. Entenderam? Agora falando de price action, antes de eu fazer o break. Entenderam aonde entra o OBV na minha análise? No final a gente vai operar price action igualzinho, a gente fez todos os exemplos de day trade no início do treinamento. Pivô de alta, pivô de baixa, média de 20 como suporte, a banda de bola estreitando, depois abrindo. Aquilo tudo que a gente vai usar, que a gente viu no day trade, a gente vai usar exatamente igual no swing trade. Só que ao invés de eu usar o volume, eu uso o saldo do volume, que é o OBV. Tá? Preço caindo, OBV subindo, pode ser acumulação. Exatamente, Daniel. Mas não é para você tomar já apostando na alta. Tem que o preço confirmar. Olha o exemplo que eu estava apostando numa queda e que não veio a queda. Itaú. Olha aqui. Olha só. Divergência de baixa forte nesses três topos aqui. Ó, perdeu este fundo OBV, ó. Ó. E o preço deu sinal de venda aqui. Ó. E esse aqui voltou. Continua em consolidação. Itaú está assim há 3 meses, igualzinho Ibov. Pior que Ibov, tá impressionante Itaú. Quer ver Bradesco? Bradesco, ó. Ih, pagou dividendos, já saiu tudo do lugar aqui. Bradesco, olha só. E o OBV explodiu para cima. Muito bem, aqui houve pagamentos de dividendos. Deixa no caso do Bradesco, quando paga todo mês, vamos ajustar os dividendos. Ó, ajustando dividendos, tá? Ajustando dividendos. Ó, o BV explodiu para cima e o preço caiu. O preço caiu. Então tem que operar preço, não é o BV. Aqui é o BV. Em Tube Bradesco, o BV
Deu o alarme falso. Então o ABV sai para... Olha, vamos lá. O ABV, preço subiu, o ABV caiu, eu não compro. O preço pode, de repente, subir pra caralho depois e eu vou perder a oportunidade. Mas é aquilo que eu sempre falo. A gente tem que aprender a perder a oportunidade para ganhar dinheiro nisso. Deixar passar a oportunidade em prol da segurança. Foi a aula que a gente teve semana passada de consistência e confiança. A única maneira de você ter confiança é errar o menos possível. Para você operar mais pesado a longo prazo. E aí sim ganhar dinheiro para valer. Então errar o menos possível significa você ter filtros que não deixem você entrar em roubada. Então, pô, preço rompeu o pivô de alta. Puta, vou comprar. Pera, o BV tá caindo, esquece, não vou comprar. Às vezes o preço vai subir pra caralho e paciência. Perdi uma oportunidade. Rompeu o pivô de alta com o ABV junto. Legal, vou comprar. Porra, o ABV rompeu o pivô de alta, subiu. O preço ainda não. Legal, fico alerta. A hora que o preço rompeu o pivô de alta, eu não penso duas vezes e, pô, vou tomar mercado naquele rompimento, porque o ABV já foi, já estava me avisando. Tá? Então o ABV, ou ele vai na frente do preço, e aí você espera o preço ir para entrar, ou ele vai junto com o preço, então na hora que o preço foi, o ABV foi, você entra com segurança, ou o preço vai e ele não vai e você fica de fora. E que pode acontecer duas coisas. Você evitar tomar um stop, que aí você vai ficar super feliz, ou você vê o preço indo embora, daqui a pouco até o ABV resolve subir também, e aí bate aquela dor de corno, mas a médio e longo prazo eu garanto, é raro o ABV dar esse tipo de sinal. Normalmente o ABV é um puta de um filtro importante para swing trader, galera. Super filtro importante para swing trader. Entenderam a lógica do ABV? A gente vai fazer mais alguns exemplos de price action agora, voltando do break, só com ABV no lugar de volume, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui na Embraer, que foi aquele trade que a gente perdeu. Perdeu não, estava monitorando, mas no rompimento foi no dia, ó. Tá vendo aqui? Olha só. Olha aqui. Olha aqui que beleza. Olha que a gente está acompanhando aqui, a galera da sala. Foi em novembro, a galera de novembro para cá deve lembrar disso, olha só. Olha aqui. A gente estava esperando, ó, o rompimento desse triângulo aqui para entrar comprado, ó. Tá? Para entrar comprado. O dia que ele rompeu o triângulo, ele já foi inclusive nosso alvo aqui, ó. Aqui era o alvo. Olha o alvo do pivô aqui. Olha o alvo do pivô aqui, aparência, ó. Ó. Olha o alvo, ele bateu a máxima. Tá? Aqui. Tava esperando o rompimento do triângulo, ficou aqui para a posteridade a figura. Chegou a dar, ó, 35% nesse dia. O ABV tinha rompido já o topo. Tá? Como a gente não pegou esse rompimento aqui, aí ele corrigiu, a gente esperou o rompimento desse topo. Se a gente tivesse comprado aqui, a gente estava feliz da vida, né? Não sei, talvez a gente tivesse no barra saído, enfim. Como a gente perdeu essa compra aqui, assim que ele rompeu, o ABV rompeu, no dia seguinte, como o ABV voltou, eu falei, opa, vamos esperar, vamos esperar. Aí ficamos monitorando, aí vimos o triângulo, e aí depois o ABV acabou... O ABV, o preço explodiu, né? O ABV chegou a subir de novo, só que a gente esperou romper esse topo para entrar e não deu para entrar. Deixamos pegar um trade de 30%. Tá? Ah, colocando a cruz? Tá bom. Tá aqui. Cruz com a bolinha agora, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, o ABV rompeu, o preço também. Só que a gente não pegou essa entrada, eu não lembro por quê. Eu acho que eu não vi. Quando a gente passou a ver, acho que alguém que comentou isso comigo na sala, ó, dá uma olhada na Embraer. E aí eu olhei, o ABV tinha voltado para debaixo da consolidação e o preço também. Falei, galera, vamos esperar, vamos esperar. Aí fez o triângulo, falei, vamos esperar, ó, média de 200, flat, vamos esperar, porque a hora que comprei o triângulo para cima, o ABV já está indo. O ABV já está indo, ó. A gente compra, a gente compra. Só que no dia que rompeu, ó, não era nada assim, não teve aqui insider, não teve nenhuma sacanagem aqui, tá? Quer dizer, não sei, durante esses meses aqui,
a gente vê que por que eu estava de olho nessa Embraer. Olha aqui a divergência de baixo. Tá vendo? Até todo esse processo aqui de alta depois de queda foi uma... Olha só, olha que divergência monumental do ABV. Se teve insider, foi por aqui, ó. Se teve insider, foi por aqui. Agosto, setembro, não em novembro. Quem tinha que comprar, acho que já comprou por aqui. Próprios gringos envolvidos na negociação, enfim, não dá para saber. Tá bom? Cara, OBV, gente, OBV, sugestão, o dia que vocês estiverem aí com 1 milhão na mão, eu vou partir do princípio que um dia vocês vão conseguir chegar lá, não importa se vai levar 10 anos, 5 anos. Cara, vocês não precisam fazer nada de day trade, é só fazer swing trade com isso aqui. OBV, preço, a média de 10, média de 20, ver as figuras, acabou. Feijão com arroz, papai com mamãe, que vocês vão fazer coelhinho pra caramba, fazendo papai com mamãe. Beleza? Bom, vamos então fazer um break agora. E aí na volta, eu volto aqui 15 para as 9, 10 para as 9, 10 para as 9, vai, tirar aí 17 minutinhos. 10 para as 9 eu volto, e aí a gente vai até umas 10, 10 e pouco, tentando falar de price action. Não vou gastar 6 aulas falando de price action tudo de novo com a ABV, mas vamos dar uma revisada nos principais padrões de price action que a gente opera com o ABV, né, como o ABV confirmando. E aí, se vocês precisarem de mais, a gente faz na quinta-feira, não tem problema. Já falei que não tem data para o curso acabar. O importante é vocês saírem do curso completamente confiantes da análise técnica, das ferramentas que vocês têm em mãos e sabendo usá-las, tá bom? Então voltamos aí 10 para as 9 em ponto, tá bom, galera?